Sobre essa questão da privatização das praias, em discussão e que está levantando, né, a fúria do povo brasileiro e de muitos artistas, muitos famosos que estão contrários a esse projeto. Quem se levanta contra quem? Flávio Bolsonaro. Aliás, essa história da PEC das praias é desde o tempo, né? Desde o tempo do Bolsonaro. O Bolsonaro já falava em privatizar as praias. Bolsonaro que é contra pobre mesmo. Basta olhar os seus discursos, basta ver, observar um pouquinho do seu histórico político para ver. Ele é contra direitos trabalhistas, contra direitos de empregadas domésticas. Ele, enfim, ele é aquilo que não se pode ser, mas que ele tem orgulho de ser, porque ainda tem gente que também gosta desse tipo de gente. Pois bem, Flávio Bolsonaro, o filho 01 do Bolsonaro, ele é o relator dessa PEC da privatização das praias e sabe que isso está pegando muito mal na mídia brasileira, nas redes sociais, de um modo geral, e foi a público, utilizando suas redes, para dizer que não é nada disso, que essa PEC não visa privatizar as praias brasileiras. Dizendo que eu sou relator de uma PEC que privatiza as praias. Não sei se vocês já ouviram isso. E não é nada disso, obviamente, isso é uma grande mentira, uma narrativa que a esquerda está criando, porque o governo está com medo de perder a arrecadação. Essa PEC nada mais faz do que acabar com o foro, laudêmio, taxa de ocupação. Tá? Então eu queria rapidamente explicar qual é o contexto dessa PEC número 3 de 2022, que na verdade quer acabar com o pagamento de taxas absurdas, históricas desde a época da coroa, para que os brasileiros não paguem mais esse tipo de taxa. Então o que a PEC fala? A PEC já fala logo no seu comecinho que aquelas terras que estão desocupadas hoje em dia e que são terrenos da União, isso certamente não estamos tratando disso na PEC. A PEC trata das propriedades ocupadas, dos imóveis ocupados naquela faixa de terra perto da praia, que é dita o território, os terrenos de marinha. Então, pessoal, o que essa PEC faz? Ela está falando o seguinte, olha, eu não quero mais que o povo pague aluguel para o governo federal. Isso é a taxa de foro. Os imóveis que estão nesses terrenos de marinha, todo ano pagam 0,6% de taxa de foro, que nada mais é do que um aluguel que a pessoa que está lá hoje paga para a União. Tem algum sentido isso continuar? No meu entendimento, não. Paga também o laudêmio. O que é o laudêmio? Você pagar para o governo federal para que ele autorize você a passar o domínio dessa área para uma outra pessoa. Então, você está lá num terreno de marinha. A pessoa tem lá o direito de morar naquele local. Quando transferir esse direito para outra pessoa, tem que pagar 5% de laudêmio, mais uma vez para o governo central, para poder transferir esse domínio para outra pessoa. Qual o sentido disso? E, obviamente, quando a gente acaba com essas taxas e haja um interesse, como já existe hoje, antes da PEC entrar em vigor, hoje é possível que grandes empreendimentos sejam autorizados a funcionar em toda a nossa orla brasileira. Tem centenas, milhares de exemplos em toda a nossa costa brasileira, Nordeste principalmente, que é uma região muito procurada por causa do bom clima, por causa das boas praias. E acontece lá, tem resorts. Agora, óbvio que não pode fechar a praia, não pode proibir o acesso à praia de ninguém. Isso não é permitido. São casos de polícia, caso aconteça. Então, imagina se você tem um grande empreendimento que quer se instalar na Bahia e a gente não paga, acabou com o foro, acabou com o laudêmio, acabou com a taxa de ocupação. Obviamente que o empresário vai ter mais interesse, porque vai ficar mais barato, sim. Ele não vai ter que pagar essas taxas todo ano, nem no caso de transferência de propriedade para ninguém. Então, é óbvio que o investimento para se criar um novo empreendimento na beira da praia vai ser menor. Portanto, vai ser mais fácil gerar emprego, gente. Quer ver um exemplo de propriedade em terreno de marinha? Todo mundo aqui vai conhecer. Estamos falando do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Sim, a favela da Maré, no Rio de Janeiro, fica num terreno de marinha. O que eu quero com essa PEC? Fazer com que os aproximadamente 8.300 imóveis que estão nessa situação ali, no Complexo da Maré, a que as pessoas possam ser as donas definitivas desses imóveis. Como é que pode alguém ser contra isso? Quem está contra a PEC, mais uma vez, está trabalhando porque quer ficar pagando aluguel para a União. Qual a lógica disso? O que isso tem a ver com privatização de praia? Absolutamente nada. É importante que cada pessoa possa
procurar ter acesso ao conteúdo dessa PEC para que possa ter exatamente a certeza daquilo que vem sendo divulgado a respeito desse assunto e que não está sendo tão bem visto assim como vê o senador Flávio Bolsonaro. O complexo da maré, aquelas pessoas lá, essa PEC vai beneficiar aquelas pessoas. Por tabela, né? Mas não são essas pessoas que essa PEC quer beneficiar, né? Não é nessas pessoas que essa PEC está de olho. Está de olho nos terrenos do litoral nordestino, das praias brasileiras, sobretudo do Nordeste. Sabe? Esse pessoal não dá ponto sem nó. Esse pessoal não tá para brincadeira. Esse pessoal não usa a política para o bem comum. Usa a política para fins pessoais. E a família Bolsonaro já tem dado prova disso, né? Vem desde os tempos do pai parlamentar brasileiro. Tanta droga, tanta porcaria, né? Já passou pelo Congresso Nacional. Tem tanta porcaria atuando na política brasileira. É por isso que muitas vezes nós cidadãos, a gente fica com o pé atrás, fica se lamentando da política, mas a gente não pode se lamentar da política. A gente precisa cada vez mais se inteirar da política, sobre os fatos políticos, saber quem são os políticos de verdade e no período das eleições tirar fora, não votar nesses políticos, nesses charlatões, nesses que se aproveitam do cargo para beneficiar cada vez mais quem pode dar retorno para eles.